Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa verdadeira masterclass do professor Daniel Figueiredo para falar sobre estratégias ortodônticas avançadas. O nosso foco aqui é entender como ir muito além do que o plástico consegue fazer sozinho, sabe? E com isso, elevar de verdade os resultados dos tratamentos com alinhadores. Bom, para começar, vão direto ao ponto com essa citação, que já quebra uma ideia bem comum. Aquela percepção de que o tratamento com alinhador é só uma questão de trocar uma plaquinha pela outra. Isso é uma simplificação que pode ser até perigosa. A realidade clínica, como a gente vai ver, é muito, mas muito mais complexa e exige um pensamento estratégico de verdade. E o porquê tá todo aqui, olha só. A biomecânica por trás de tudo mostra uma sinergia que é perfeita. Pensa assim, os alinhadores são mestres em empurrar os dentes, usando forças de compressão. Já os mini-implantes são os especialistas em puxar, com forças de tração e, claro, uma ancoragem absoluta. É justamente na combinação inteligente dessas duas forças que a gente consegue destravar a previsibilidade do tratamento. Então, este aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender um problema central, o tal do efeito sanfona. Depois, a gente explora 3 soluções bem poderosas para ele. Na sequência, algumas dicas práticas e, para fechar, vamos amarrar tudo com a ideia do pensamento híbrido. Vamos lá. Primeiro ponto, o efeito sanfona. Esse talvez seja um dos maiores motivos de frustração e retrabalho na hora de corrigir uma classe 2 com alinhadores. É um ciclo vicioso mesmo, que acaba com a eficiência de qualquer tratamento. Mas o que é exatamente esse efeito? Bom, basicamente é o seguinte. O alinhador abre espaço lá atrás, distalizando, para criar as condições para correção. Só que aí, na hora de fechar esses espaços e trazer os dentes da frente para trás, aqueles dentes posteriores que deveriam ficar parados servindo de âncora, eles vêm para frente junto. O resultado, o paciente continua em classe 2, mesmo depois de meses de tratamento. É frustrante. O processo se resume a isso, é um vai e vem. No primeiro passo, a sanfona abre, com os molares indo para trás. No segundo, a sanfona fecha, e a ancoragem vai para o espaço. Todo aquele espaço conquistado com tanto custo simplesmente se perde e a correção sagital que foi planejada não acontece. Então fica a grande pergunta, né? Como é que a gente consegue intervir nesse processo? Como garantir que aquilo que foi planejado lá no software de fato aconteça na boca do paciente? Em outras palavras, como quebrar esse ciclo? A primeira solução passa por aprimorar o método mais conhecido de todos, a distalização sequencial. Sozinha, ela pode demorar e cair direitinho na armadilha do efeito sanfona. Mas, com uma adição estratégica, a previsibilidade dela aumenta e muito. A estratégia híbrida aqui é genial de tão simples. Primeiro, a gente usa os alinhadores para fazer o que eles fazem de melhor, empurrar os molares para trás até a posição de classe 1. Ok. Agora vem o pulo do gato. Instala-se um mini implante para literalmente travar essas molares no lugar. Com essa ancoragem absoluta, aí sim é possível retrair os dentes da frente com a certeza de que a correção lá atrás vai ser mantida. Ok, mas e se existisse um jeito de acelerar o processo todo? A segunda solução é justamente sobre isso, a distalização em bloco. É uma abordagem bem mais eficiente, guiada por uma filosofia chamada Sagittal First, ou seja, Sagittal primeiro. A ideia por trás do Sagittal First é bem direta, atacar o maior problema logo de cara. A correção da classe 2 é feita bem no comecinho, quando a colaboração e a motivação do paciente estão lá no alto. Isso transforma um caso que seria super complexo num caso muito mais simples de finalizar depois. E a ferramenta para isso é o dispositivo Carriere. Ele funciona como uma ponte, unindo os dentes do canino ao molar. Isso permite que o segmento inteiro se mova para trás, em bloco, ativado por elásticos. Ou seja, em vez de mover dente por dente, a gente move um bloco inteiro de uma vez, o que simplifica e acelera demais a correção. E a eficiência é impressionante. No caso clínico do professor, a correção completa foi alcançada em apenas 4 meses e meio. Se a gente comparar isso com o tempo de uma distalização sequencial tradicional, nossa, o ganho de tempo e de eficiência é gigantesco. Agora, vamos mudar um pouco o foco e pensar nos pacientes mais jovens. Com eles, existe uma ferramenta poderosíssima a nosso favor, o crescimento. E o melhor é que dá para planejar o uso desse crescimento digitalmente com uma estratégia conhecida como Bite Jump. É super importante entender o que o Bite Jump é de verdade. Atenção, não é uma peça física num alinhador, tá? É uma instrução, um comando que a gente dá para o software de planejamento para ele simular um avanço da mandíbula.
Ele representa o resultado que a gente espera alcançar, combinando o efeito dos elásticos de classe 2 com o crescimento natural do paciente. Agora, não importa qual estratégia seja escolhida, existem algumas dicas e desafios que são quase universais quando se fala em tratar classe 2 com alinhadores. E conhecer esses pontos faz toda a diferença para ter um resultado previsível. E aqui vai uma observação clínica que vale ouro. O gráfico mostra algo fundamental. Em cerca de 80% dos casos de classe 2, os molares superiores não estão só mal posicionados, eles também estão girados para mesial, ocupando mais espaço do que deveriam. E isso nos leva a uma dica incrivelmente prática. Só o fato de corrigir essa rotação mesial lá no planejamento digital, ou seja, desgirar o molar, já pode por si só gerar cerca de 1 milímetro de correção de classe 2. É um ganho super significativo que vem de um ajuste simples no plano. Um desafio bem comum lá no final do tratamento é a tal da mordida aberta posterior. A solução para isso é dupla. Primeiro, no planejamento digital, a gente já pede uma sobrecorreção da extrusão. E depois, na clínica, entram em cena os elásticos de intercuspidação para ajudar os dentes a encaixarem nessa posição sobrecorrigida e garantir um engrenamento perfeito. E tudo isso nos leva à ideia central que amarra todas essas estratégias. O futuro de tratamentos ortodônticos que sejam eficientes e, principalmente, previsíveis, ele não está em uma única ferramenta, mas sim na combinação inteligente de várias delas. Se tem um ponto principal para guardar desta análise toda, é este. Confiar apenas no alinhador para resolver casos complexos é uma aposta muito arriscada. O controle de verdade e eficiência vem da capacidade de pensar de forma híbrida. Então, para resumir, o poder real está na sinergia. É preciso combinar a tecnologia dos alinhadores com a força da ancoragem esquelética e com a eficiência de outros dispositivos. O objetivo final é sempre o mesmo: garantir o máximo de previsibilidade e controle, indo muito além das limitações do plástico. E assim, a gente termina com uma pergunta que fica para reflexão. Em cada novo desafio clínico, a questão não deveria ser se o alinhador consegue fazer, mas sim como a combinação de diferentes técnicas pode levar ao melhor resultado da forma mais eficiente e mais previsível possível.